Leitura dos escritos sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 2. Interação com a plateia. Jorei em pacientes em estado grave. Pergunta número 1. Ministro, atualmente venho ministrando jorei em uma senhora de 40 anos que sofre de bronquite, tem um abdômen endurecido e também sente muitas dores. O caso dela parece ser bem grave. Posso continuar ministrando jorei? Meixo Sama. Sua pergunta dá a impressão de que o jorei faz mal, mas ele precisa e deve ser ministrado várias vezes ao dia no abdômen. O controle da frequência do jorei só deve existir em casos de tuberculose, já que o doente apresenta um estado febril constante, o que o leva a perder o apetite e a ter sua vitalidade diminuída. Então, se o jorei for ministrado com frequência, a purificação se intensificará ainda mais, o que levará o corpo ao enfraquecimento, devido à falta de apetite causada pela febre. E daí a necessidade de se estabelecer uma alimentação adequada para que o doente mantenha o apetite e não fique debilitado. Pergunta número 2, ministro. Recentemente recebi um pedido para ministrar jorei em um paciente hospitalizado e, conforme sua orientação, penso que essa ação não seja muito eficiente. Meixo Sama. Realmente, o resultado é fraco e o melhor mesmo é evitar tal procedimento. Mas em certas circunstâncias não há outro jeito. Portanto, em relação a pessoas hospitalizadas, tudo vai depender de bom senso para que se possa perceber quando se deve ou não ministrar jorei em casos assim. Quem pode receber jorei? Pergunta número 3. Ministro, pode-se ministrar jorei uma vez ao dia em recém-nascidos? Meixo Sama. Pode. Quantas vezes quisermos. Não existe jorei em demasia. Pergunta número 4. Ministro, é permitido ministrar-se jorei em animais? Meixo Sama. Kanon ama até os insetos e também lhes concede graças. Portanto, seres humanos e animais devem ser tratados da mesma forma. Inclusive, quanto mais inferior for o ser, maior será o efeito do jorei. Jorei e postura. Pergunta número 5. Ministro, é permitido receber jorei deitado? Meixo Sama. Propositadamente, não. Caso a pessoa consiga ficar sentada, deverá se manter nessa posição, porque isso demonstra respeito a um ato tão sagrado. Pergunta número 6. Ministro, a luz pode ser canalizada ao mesmo tempo com as duas mãos? Meixo Sama. O ato de se ministrar jorei com uma das mãos ajuda na concentração da luz, que assim se torna mais forte, e daí a importância de se usar só uma das mãos a cada vez. Jorei e sensações e reações. Pergunta número 7. Dependendo da pessoa para quem canalizo o jorei, sinto calor na palma da mão, em outras percebo onde se encontra o problema, mas às vezes não sinto nada. Meixo Sama. O bom mesmo é sentir calor na palma da mão, mas se ela permanecer fria, isso é sinal de que o ministrante pertence à linha da lua. Porém, com o tempo, à medida que for se aprimorando na arte do jorei, começará a sentir calor, porque a atuação do espírito do fogo vai se intensificar. Os que possuem um sexto sentido aguçado têm sensibilidade nas mãos e, por isso, detectam com facilidade os locais do corpo afetados por algum problema, habilidade que pode ser desenvolvida através de aprimoramento. Eu, por exemplo, quando ministro jorei a várias pessoas diferentes, não sinto a menor necessidade de saber onde o doente apresenta algum distúrbio. E por isso, nem me preocupo com esse assunto. Ministro, ao ministrar em jorei, algumas pessoas sentem frio na palma da mão. Por quê?
Meixo Sama, na verdade, deveriam sentir calor sempre, mas são pessoas que pertencem à linha lunar. Até agora, as curas só se deram através do espírito da lua, e daí a sensação de frio causada ainda pela conservação de alguns resquícios dessa forma de tratamento, os quais, inclusive, podem ser decorrentes de outras encarnações da pessoa, motivo que esclarece porque elas ainda conservam a tendência em absorver doenças ou sofrimentos alheios. Pergunta número 9. Ministro, atualmente, ao ministrar Jorei, sinto muito frio, mas antes, a sensação que eu tinha era de um intenso calor. Por que isso está acontecendo comigo agora? Isso sabe. Realmente, sua situação é exatamente o inverso da que deveria ocorrer, já que o certo mesmo seria seu corpo esquentar cada vez mais. Esse fenômeno origina-se do fato de você possuir grandes concentrações de toxinas. E quando ministramos Jorei, dependendo da espécie de veneno que acumulamos, sentimos frio ou calor. Portanto, tudo está relacionado com o tipo de toxina que você possui. Mas à medida que for canalizando a luz, seu corpo passará a esquentar bastante. Boa noite. Obrigada a presença de todos. Seria bom estar aqui, presente, para a gente fazer um monte de perguntas, Mas com certeza é só ler ensinamento, fazer a pergunta para o Meixo Sama que vai encontrar a resposta. Assim seria o certo, Aprendendo a ministrar Jorei. Então, sempre vai aparecer uma dúvida, um caso novo, Mas só ler na arte do Jorei, tem 1, 2, 3, e vai achar a resposta, Sempre que estiver fazendo Jorei, alguma coisa acontecer, um resultado não aparecer, conversa com o Meixo Sama, explica a situação, estou ministrando Jorei, então a pessoa que está com tal sintoma. Porque a pessoa fala assim, mas Deus sabe, Ele está vendo, o Meixo Sama está vendo. Não, tem que relatar. Tem que conversar, fazer a pergunta para ele, assim como as pessoas perguntavam no momento, também agora. A conversa com ele, se não está tendo resultado, e abre o ensinamento. Com certeza vai vir a resposta. Tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima.